Oiê, sejam bem-vindos a mais um podcast Vida Memorável. E para começar o podcast de hoje, já ia falando a live de hoje, para começar o podcast de hoje, nós temos uma frase, que é aquela frase que a gente sempre reforça para todos os memoráveis. Você nunca será extraordinário antes de ser constante. É sobre repetir todos os dias. Então eu quero saber, você está constante em ouvir o nosso podcast? Todas as terças-feiras, às 20 horas. Tem constância nisso? Se não tem, já resolve isso aí logo para você ser extraordinário, viu? E ó, hoje nós temos um convidado mega especial. É porque ele é tão mega especial, mas tão mega especial, que a gente tem 2 anfitriões além de mim. Uau. Vamos já trabalhar aqui, apresentar quem são esses anfitriões. Um deles você já conhece, né? Já tá aqui, já faz parte do nosso podcast, que é o Jefinho, nosso alívio cômico. Aí toda vez eu travo nessa hora. É isso aí, eu sou o seu cego José, como eu disse, né? Cego José, adorei essa, Ana Maria viu? Braga tem um logo José, eu sou o cego José aqui do podcast Vida Memorável, sempre aqui com os gracejos e também com muita profundidade, que esse podcast aqui é o único das galáxias que as pessoas se divertem, mas também aprendem muito, cara. Pra mim aqui é um aprendizado constante, então estamos sempre aqui e eu cego de olho. Cego de olho, muito bom. Estamos também com o Vinícius Areve, que participou de outro podcast com a gente. Aí. E foi tão descontraído, foi tão profundo, tão reflexivo, que a gente falou, venha participar mais vezes. E tô aqui, olha. Tô muito feliz, quero aprender muito também. Já senti que o convidado aí tem muito pra ensinar pra gente. E assim, além de profundidade, né, em saúde, em tudo, a gente vai ter saúde financeira também, né? Então eu já vi que tem coisa boa, se prepara. Ó, o nosso convidado de hoje, peraí que tem um baita currículo aqui para vocês entenderem o nível da profundidade de hoje. Ele é médico, empresário, empreendedor, professor e palestrante. Palestrante memorável, hein? Lógico, tem que com ser certeza, dos top. Tem que ser memorável. CEO da Stanley's Hair, é assim que fala? É isso aí. Maior rede de clínicas de transplante e terapia capilar do Brasil. Ou seja, ninguém fica careca mais. A ideia é acabar com os carecas, olha só. Acabar com os carecas. Olha aí, carecofobia nesse programa aqui. Plano de dominação mundial contra os carecas, mas não é, né? Seus problemas têm solução agora, Com certeza, viu? na Stanley's Hair, olha aí. Se você conhece algum careca, já marca ele aqui e fala, temos a solução. É muito engraçado. Envia um vídeo pra ele. Já Temos careca temos assistindo. Já deu uma tapaça no careca aí. Fala, escuta o podcast, careca. Já vou deixar um crediário aberto. Tamo junto, hein? Não, o careca que tá feliz com a carequice, tudo bem, mas se o careca quiser um cabelo, a solução tá aqui, né? É, lógico, tá nada. E já vamos resolver o problema aqui de quem tá filmando também, né? Claro. Por trás das A câmeras. equipe tem que ter ajuda sempre. Muito bom. É graduado em Medicina pela Universidade de Córdoba. Uau. E, detalhe, fez 3 mestrados Que isso? em Medicina, um doutorado em Cirurgia Plástica, Reconstrutiva e Estética pela Cambridge. Nossa, adoro. Gente, eu me achava quando eu falava que eu tinha 3 MBAs e um mestrado. Eu me achava. Agora eu tô me sentindo humilhada depois dessa, viu? Para, Os humilhados Tem serão exaltados. Com cirurgia plástica. com cirurgia Eu já me senti aqui, meu Deus, preciso. Já. Preciso. Tem algumas mudanças aqui, mas dá pra fazer mais. Nossa, temos muito... Acho que é o primeiro aprendizado que a gente já pode começar. Primeiro, seja bem-vindo, né? Obrigado, Nossa, Tati, sensacional, obrigado. que É uma isso. honra estar aqui com vocês, gente. Agradeço pelo convite. Eu tenho certeza que vamos deixar todo mundo mais rico hoje. Já gostamos, hein, gente? Fica até o final, anota tudo aí, porque vem muita riqueza aí pra nós. É isso aí. E uma coisa que a gente já quer saber é como que você conseguiu conciliar, porque eu, pra fazer 3 MBAs e um mestrado, foram várias aulas ao mesmo tempo. Ai, detalhe, gente. Vocês estão vendo o rosto, né? Você fez plástica? É muita medicina estética, não. É o conhecimento aplicado em causa própria. Aplicado, assim, literalmente. Literalmente em causa própria. Muitas né? aplicações em O causa pessoal própria. pergunta, Stanley Botox, tu começou com quantos anos? Eu digo, não lembro, eu era tão jovem. Legal. Eu me identifico, comecei com 16. Tá vendo? Então,
dá pra ver que funciona. Já Total. vendeu. Já Não, vendeu com o método certeza, aqui, né? funciona. Sensacional. Esse pitch é bom, pode ter certeza. Mas, ó, esses dias eu tava pesquisando meu nome no Google. É. Falei, vamos ver o que que sai, né? Aqui, Tatiane De Angela. E aí você sabe que o Google ele vai recomendando os mais procurados. O que o Google recomendou de mais procurado lá foi Tatiane De Angela, idade. E aí eu fiquei assim, Caramba. gente, todo mundo querendo saber minha idade. E aí eu fui entender, né? Porque eu conto nas minhas palestras, meu currículo e tal. Aham. O pessoal pensa, não é possível. Claro. Que idade que ela tem? É. E é o mesmo questionamento que eu tenho agora pra você. Que idade que você tem com esse currículo desse jeito? Mas, Tati, o segredo nisso aí já é uma dica para todo mundo que está assistindo, que está escutando a gente. O segredo, primeiro, é não parar. Ó. Né? Eu comecei muito cedo, eu estava contando ontem para uns amigos, eu terminei o 2º grau com 15 anos de idade. Que isso? Então, com 16, Precoce também, né? com 16 eu já estava no mundo universitário, que eu nunca mais saí, que dou aula até hoje, né? Sim. E quando Maneiro. terminei a graduação, eu já fui convidado para o primeiro mestrado e já comecei a fazer o mestrado ao mesmo tempo que a especialidade. Depois, antes de terminar o primeiro mestrado, eu já fui começar a fazer o segundo. Quer dizer, acabou exatamente isso, encavalando muitos, né, Sim. pós-graduações, mestrado, doutorado, acabou juntando muita coisa. E lógico, se você não para nunca e faz muita coisa ao mesmo tempo, é claro e evidente que o teu currículo vai ficar cada vez mais rico. E eu sempre digo o seguinte: a educação é a base de tudo e o empreendedorismo. Se a gente une essas duas ferramentas, são as duas maiores ferramentas de transformação social do mundo, tá? Então essa daí é a grande chave. A gente já poderia terminar o podcast para casa. Tá vendo? Já E anotaram, com isso viu? tudo, qual o dia da semana que você dorme? Só pra gente saber. Boa. Porque deve ter um dia que ele escolhe que ele Não, chega pra olha dormir. que coisa bacana. Hoje em dia eu uso essas bands, né, que acabam calculando o nosso tempo de sono. Aham. Normalmente a minha média de sono fica entre 4 e 5 horas. Caramba. Só que isso não é recomendável, Não. claro. Eu te já tô entendo, bem, amigo. eu já tô bem habituado a isso. Então, Sim. que eu durma 5 horas, 6 horas por dia, Já para te mim valeu. para mim valeu numa boa. O meu sono REM, né, o sono que realmente renova, é muito controlado, né? Eu faço uma suplementação bacana, eu sigo aquela regra de não ter nada com luz no quarto na hora que eu vou dormir, eu dou um tempo da tela antes. Então eu faço realmente as coisinhas que a gente recomenda. Uhum. Mas o meu tempo de sono também não é tão longo, não. E não deixo nada para depois. Então eu aproveito e faço o que tem que ser feito para não ficar pro dia seguinte. Eu vou embora ali rapidinho. eu também. Só pra ir fazer umas coisas que eu deixei pra depois. É muito Deixa eu resolver inspirador. as procrastinações ali agora. viu? Deixa eu botar meu mas relógio pra senão despertar você não mais vai- cedo. Mas é que senão você não vai ter uma vida memorável. Ah, isso aí. Temos que criar um brinde do podcast. Eu Toda vez que também tiver uma acho, frase é incrível. isso, boa. Gostei dos brindes, Jefinho. Aê, Agora, brinde Aê. brinde, Viu? amigo. Um brinde e um blind, né? Entendeu? Amei essa daí. Muito bom. E aí tem que beber depois o brinde. Ah, é verdade. Sempre. Era pra ter álcool. Eu não pode, né? Não pode. Tá, desculpa. Não pode. Próximo ser com vinho aí. Nossa, muito bom, porque você já trouxe muitos princípios que a gente trabalha na produtividade. E você é uma pessoa produtiva, assim, que aplica, coloca em prática isso mesmo. Por falar em produtividade, me conta dos seus hábitos. Ah, legal. Eu ia primeiro te falar que realmente eu só acredito quando é skin the game, né? Sim. E os meus hábitos realmente são bem isso, né? Por exemplo, todo dia, 6 horas da manhã, eu já faço o exercício físico que eu tanto recomendo para os alunos e, né, para o nosso próprio time. Né? A minha alimentação, lógico que é evidente, como todo mundo, de vez em quando tem algum deslize, algo, mas a minha alimentação é muito controlada. Um dos mestrados é em nutrição e metabolismo humano, né? Então eu fui estudar bastante que sobre legal. dieta de aporte proteico, nutracêuticos, epigenômica, etc. Tudo isso a gente já tinha entendido bastante. Então esse negócio Né? de comer doce, assim, Então, por exemplo, esse lance de comer doce eu não tenho. E Nossa. aí já é hábito não comer, entendeu? Tá Senti um difícil sofrimento. trabalhar. Eu senti Tá um sofrimento difícil na Tati ali trabalhar nessa genuíno. Ela, emissora. nossa. Tá difícil trabalhar Eu aqui, vou, viu? no próximo podcast eu volto. Gente, eu ali. Tem a fórmula mágica pra isso. Então, Porque eu sou uma formiga em forma de gente. Como que faz pra abrir mão do doce? eu acredito que é treino, tá? Porque eu tudo é realmente, né, há muito tempo atrás, eu também continuo sendo louco por doce. Mas pelo costume de não ingerir, não consumir, não ter tanto doce no dia a dia, é algo que quando eu começo, logo fica enjoo. Não é um paladar que está no costume no dia a dia. Então isso é bacana. Agora, lógico e evidente que depois a gente pode lhe prescrever algumas coisinhas que lhe deixarão longe do doce. Tá? Olha só. E fitoterápico, tá? E fitoterápico já ajuda bastante. Depois tem alguns que eu vou te recomendar.
Mas, por exemplo, o lance da nutrição e do exercício físico, voltando para a história da produtividade dos hábitos, né? Tem muito a ver com o meu dia a dia. A parte também de estudar e colocar esse conhecimento, né, aplicar isso na prática, tem muito a ver. Por exemplo, antes de vir para cá, eu tive algumas reuniões durante o dia de hoje. E as de hoje, em concreto, todas foram relacionadas à inovação, a técnicas disruptivas. Tudo foi conversa do que nós vamos fazer de novo. E Uau. hoje foi o dia inteiro, por coincidência, né? Eu sabia que ia ser algo memorável. Já Então, planejou a agenda assim, né? Então, acabam sendo hábitos, né, no plural, que levam para a produtividade. Então, hoje por hoje, e eu volto a falar sobre o Skin the Game, eu falo muito de empreendedorismo, eu falo muito de negócios escaláveis, além de falar sobre educação, saúde e beleza, mas é porque é o nosso hábito, é o que nós fazemos no dia a dia, é o que nós estamos constantemente focados. Então, claro, e que fica fácil falar de algo que você está fazendo todo dia, o dia todo, né? E de domingo a domingo. Porque quando não é isso, nós estamos, como no teu caso, nas palestras, nas imersões, né? Então, acaba ficando algo muito natural. Não é esforço nenhum falar sobre isso. E lógico, é evidente que eu amo o que eu faço. O olho brilha, né? E aí fica muito fácil. Nossa, você falou um dos pontos aqui que me chamou muita atenção, porque eu tenho pesquisado todas as pessoas que têm sucesso, as pessoas que se destacam em diversas áreas, e uma das coisas que eu percebi em termos de agenda e rotina é que elas esvaziam a agenda de tarefas operacionais para focar naquilo que realmente importa. Então, por exemplo, quando você fala, nossa, hoje eu tive reuniões só para falar de inovação, significa a máquina, suas empresas já estão rodando, as empresas estão funcionando ali num fluxo, porque as pessoas pensam que produtividade é sobre trabalhar mais. E é pelo contrário, né? Você trabalhar menos e ter mais resultado. É sobre você trabalhar de uma forma tão inteligente que todos aqueles... só para você pensar, o que eu poderia delegar para alguém fazer? Isso. O que é operacional e eu não deveria dedicar tempo a isso? Então, a pergunta que não quer calar é quanto do seu tempo você dedica a atividades que realmente gerem lucro, que gerem resultado para sua vida. E fica muito nítido na hora que você está comentando, fala, olha, eu aplico aqui para inovações, outras decisões, são várias empresas e você tem toda uma equipe por trás que dá o suporte para isso. Olha como é importante você ter uma estratégia para isso, Tati. Hoje, e parte do meu time está aqui, né? Nós tivemos uma reunião mais cedo que eu devo ter demorado exatamente 26 minutos. Uau. Tá? E foi uma reunião de 26 minutos onde eu reuni todos os líderes, todos os diretores, tá? E passei exatamente 43 projetos. Quer dizer, eu deleguei 43 projetos em 26 minutos para, sei lá, uma dúzia de diretores, onde o restante do meu dia, tudo está rodando, tudo está funcionando. São 18 empresas, né? São mais de 40 projetos. Uau. Tá? E está tudo funcionando. Por quê? Porque literalmente está tudo delegado. Eu acabei de receber um framework no celular, onde tem 2 funções que eu tenho que fazer hoje. Quer dizer, operacional, hoje no meu dia eu tenho que dar 2 telefonemas. São 2 coisas que eu tenho que fazer. O restante é mérito do time. E o Augusto fala uma coisa que eu gosto muito de repetir. Ele diz assim, time, toda iniciativa é melhor em equipe. É isso. Ô, amiga, posso fazer uma pergunta? Claro. É algo que o pessoal que está assistindo tem muita dúvida e tem esse desafio. Eu, como aluno da Tati também, eu sempre estudei muito isso para ver, cara, qual é a solução. Então, como é que você encontra esses melhores profissionais para trabalharem contigo? E, principalmente, uma dica de começo. Eu não sei como foi o teu começo, mas como que essas pessoas que estão começando agora podem encontrar pessoas para terem esse tempo maior para saírem mais do operacional? Lógico que no começo não dá para sair tanto, mas como que encontrar essas pessoas? Detalhe, eu tenho transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Bem-vindo, Então, bem-vindo. Bem-vindo ao time! Então, me ajuda, faz uma e aí Uma depois pergunta vem de com cada outra. vez, né? Mas eu vou lembrar. Primeiro, eu tenho a sorte, a iluminação divina de ser professor desde sempre. Desde a 7ª série eu dou aula. Sim. Da minha 7ª série, né? Então, como eu encontro? Normalmente eu treino. É claro que hoje eu já consigo ver, né, quem realmente é treinável e quem não é encaixável para aquele sistema, não é certo nem errado, não seria uma boa para aquela pessoa. E eu vendo essa faculdade na pessoa, eu tenho a sorte, a capacidade
de treinar esse time. Então, eu invisto muito tempo, melhor dizendo, eu invisto muito tempo treinando o time. Então, eu tenho reuniões diárias com o time, onde eu pelo menos tento, né? De certa forma, lógico que eu consigo, passar o máximo de conhecimento possível. Né? A Tati sabe, eu participo de vários grupos e masterminds e coletivos, onde nós temos acesso a muito conhecimento e geramos muito conhecimento e eu levo esse conhecimento para o time. Então, é sobretudo uma questão de não perder o foco educacional, inclusive para dentro da empresa, porque a empresa é feita de pessoas, né? Então, não existem processos e resultados sem pessoas. E eu tenho isso no DNA e a empresa tem isso na sua cultura, né? Então, essa parte voltada para o desenvolvimento interno é muito importante. E aí, lógico, isso acaba refletindo no desenvolvimento interno. Agora, vamos lá. A segunda pergunta é como encontrar essas pessoas? Você usa Headhunter? Legal. Como que você capta esses talentos, que é algo muito importante? Bacana. Tem uma coisa interessante, que inclusive a Tati levantou um pouco já desse tema. Quando você se comunica bem, as pessoas que recebem essa informação, elas se identificam e elas se aproximam. E isso serve, olha que coisa louca, fico todo arrepiado só de falar. Isso serve para as pessoas e para os negócios. Então, quando você está se comunicando bem, quando você está vibrando bem, quando você está preparado para aquilo que você se propõe, tudo vem. E aí, lógico, você tem que ter o filtro de entender qual é o momento de cada pessoa, você vai desenvolvendo, isso é feeling. Pouco a pouco você vai tendo essa capacidade, né? É uma pele que você vai entendendo como ela encaixa. Né? E aí, claro, às vezes eu já usei sim, utilizo o Headhunter, o nosso RH, eu tenho um RH interno, né? Fantástico, maravilhoso, né? A equipe arrebenta na hora que tem algum processo seletivo, mas esse feeling e essa vibe, essa energia que vai e volta é com certeza o núcleo, o cerne da história. E construído no meio do caminho, né? É claro, é processo, é um Sim. imã, né? Muito magnético. Hoje você tá com quantas pessoas no time? Hoje, direto, são mais de 150 e indireto a gente tem mais de 200. É muito interessante porque, assim, a gente participando dos grupos de Mastermind, a gente vê as pessoas falando, nossa, tá difícil de achar pessoas competentes, capacitadas, né, pra contratar. E, de fato, às vezes eu vivo isso, tem processo seletivo, principalmente na área de liderança, que estão abertos na minha empresa 6 meses, o RH lá trabalhando e tal, e é um desafio a gente achar Com certeza. as pessoas certas. Só que quando a empresa, ela se torna... eu tô tentando achar a palavra. É desejável, sim, sedutora, sabe? As pessoas, é um imã, começa a atrair. A melhor empresa a se trabalhar, né? Exatamente. A gente se inscreveu nesse concurso de melhores empresas para se trabalhar. Eu falei, quero fazer tudo aqui pra gente se tornar cada vez mais uma empresa desejável também. E a gente percebe isso, Tati, e assim, isso é uma forma até da própria comunidade agradecer e retornar o esforço que a gente está fazendo para que a coisa seja feita da maneira correta. Sim. Né? As pessoas procuram a empresa para trabalhar, inclusive da própria concorrência. Os vendedores, os consultores, os técnicos, né? Os heads. O pessoal começa a buscar porque sabe que ali é um bom... Um alarme tocando aqui. É do remedinho. Lembrando de comer. Remedinho. Tá com o médico aqui já pra resolver qualquer coisa. Eu arranjei uma desculpa boa, viu? Foi uma ótima desculpa. Eu não teria uma tão Deixa boa. eu ver o que é, inclusive. Suplemento. Suplemento. E aí a gente que tem déficit de atenção fala, e aí, onde nós paramos? Agora pra voltar vai ser difícil. Você sabe que na produtividade eu falo sobre isso, né? Existem 28 ladrões do tempo. Nossa. O chefe da quadrilha dos ladrões do tempo É o chama-se alarme de celular. interrupções. Que o Certo. alarme tá incluso nas incluso. interrupções. Eu falo, tem um estudo que mostra, cada vez que você é interrompido ou muda de uma tarefa para outra, você gasta de 7 a 14 minutos para se concentrar novamente naquilo que você estava fazendo. Então imagina, né? Você tá ali falando ou respondendo um e-mail, alguém vem e te interrompe só pra falar assim, você vai almoçar hoje com a gente? Você fala, não sei. Você volta e você fala, vou ter que ler o e-mail tudo de novo. isso. Olha o retrabalho. 7 a 14 minutos pra se concentrar. E pro hiperativo, então, meia hora. Nossa, Aí Ou é no melhor próximo ainda. dia, né? Ou amanhã eu volto. Amanhã eu volto. Mas é das melhores empresas a se trabalhar. Olha isso que aí. incrível. Mano, já que eu interrompi, já que eu fui o ladrão dele deixa eu aqui, voltar. Já que eu fui o ladrão do tempo, deixa eu voltar com o conteúdo. Show. Muito bom. E uma coisa que é uma pergunta aqui do nosso quadro é o seguinte: o que é uma vida memorável pra você? Bom, seria muito clichê se eu dissesse a vida que eu vivo hoje.
né? Mas vejam, não é clichê e eu acredito nisso, porque eu procurei viver a vida que eu vivo hoje. Uau. Né? Eu estou há 42 anos trabalando para viver... Revelou a idade, gente. Revelou. Nem precisei vender o pack da idade. Já ia fazer um story dizendo que a gente arrasta Descobrimos pra aqui. cima. Está há 42 anos trabalhando para isso. Mas aí tem uns produtos para eu vender sobre isso. Faz todo Procure sentido. Nutrindrip, você vai entender melhor. Olha só, assim, já vamos ver. mas é justamente isso, sabe, Tati? Todo o esforço e todo o trabalho que nós tivemos, todo o foco até hoje, foi para viver o que nós estamos vivendo. E os nossos próximos 10 anos já estão projetados, né? E sempre foi assim, eu sempre com 20 projetei como é que seria até os 30, com os 30 projetei como é que seria aos 40, já está projetado como será até os 50. Então eu acho que tem muito isso da estratégia, da tática e da operação. Né? De seguir realmente esse processo, de você planejar, você executar, você checar, ver se está tudo certo, você reformular, né? Reorganizar, reformatar e seguir novamente o processo. Então, eu acredito que se tudo realmente... Lógico que a gente não tem como controlar tudo, mas primeiro, se nós plantamos coisas boas, vamos colher coisas boas. Né? Então, são princípios que a gente começa a entender, principalmente com o amadurecimento, que eles são imovíveis, né? Eles são irrefutáveis, inegociáveis, né? Tem um monte de I que entra aí nessa história. Sim. Né? Mas o I principal é o de importância. O tanto que isso é importante e é fundamental para que você viva uma vida boa, uma vida memorável, uma vida com excelência. Né? No nosso termo riqueza plena, o plena vem de plenitude, de estar inteiro, de estar cheio, de estar... Hoje se fala muito em transbordo, né? Mas é de estar transbordando realmente. Sim. Eu sinto isso hoje. Quando eu falo, as pessoas sentem porque é a realidade. É verdade. Né? Hoje, do ponto de vista pessoal, profissional, financeiro, né? Educacional, até espiritual, eu sinto que a coisa está do jeito que deveria ser. Né? E isso, para mim, é uma vida memorável. Foi um passo a passo, foi um quebra-cabeça, foi uma construção. Eu falo muito sobre ser builder, né? Ser construtor. Foi uma construção feita ao longo de todos esses anos com esse propósito, que é o de aprender muito, ensinar muito e amar o que se faz. Uau! É por isso que é palestrante mesmo, viu? É sobre captar e depois transbordar, multiplicar isso para outras pessoas. E nisso a gente encontra até o nosso propósito, né? Com certeza. É o significado daquilo que a gente faz. Total certeza, né? E você percebe que a conta fecha. Sim. Sem esforço nenhum, sem dureza, né? O que todo mundo acha que está sendo cansativo, está sendo, né, extenuante, está sendo fácil. Né? Tá sendo tranquilo, está sendo construtivo, e eu não tenho dúvida nenhuma que quanto mais nós conseguimos alcançar as pessoas, ajudar quem está perto da gente, conseguir fazer com que essa onda expansiva chegue ao máximo número de pessoas possível e sempre melhorando a vida dessas pessoas, contribuindo, ajudando, com certeza é isso que nós vamos levar no momento que nós não estivermos. É isso que nós vamos deixar aqui. Esse vai ser o diferencial. Isso é que vai fazer diferença na nossa história. É o que nós conseguimos fazer e deixamos aqui. Porque todos viemos de passagem. Né? Daqui a gente não leva nada, né? e apenas teremos a vida que levamos. É única, é nossa. Né? Por isso, inclusive o Roberto, né, Chinachi, que estava falando ontem, né, se eu dou uma dica, a dica é seja feliz. E é isso. Trata-se de felicidade e amor. Todo o trabalho, todo o esforço se resume a isso. Amar muito e ser feliz, porque a vida, infelizmente, é finita. Fantástico. A gente estava falando sobre isso, né, no podcast anterior, né? A importância da gente amar e, consequentemente, se divertir com os processos, né? Que a galera só foca lá na frente... E lá na frente é o menor do momento, né? Assim, se você comparar o tempo que você levou estudando, se preparando, se reunindo com a sua equipe, na linha da tua vida ocupou muito mais tempo do que hoje, quando você desfruta de todo o resultado, etc. E tal. Então, se você só for ser feliz quando você chegar lá,
é muito pouco, né? A gente tem que ser tem feliz que curtir o processo do todo. processo inteiro. E uma coisa que eu percebi, assim, quando você estava trazendo, Tati, é como se fosse todas as áreas da roda da vida estão plenas, estão completas. Eu tô satisfeito na minha vida espiritual, na minha vida profissional, na vida financeira. Tô nas melhores notas, melhor momento da minha vida em várias áreas. E aí, uma das coisas que você disse para chegar a estar nos melhores momentos é a questão de, foi intencional. Tive Sim. consciência e Sim. trabalhei para isso. Sim. Trabalhei para chegar onde eu estou hoje. E você sempre foi assim? Sempre teve esse desejo de fazer dar certo? Esse planejamento a médio e longo prazo? O que virou? O que mudou? Tati, assim, o planejamento sim, eu sempre pensei a longo prazo, até porque eu venho de uma família que tinha condições, mas eu tinha uma vida muito humilde. Então eu planejava ter uma vida excelente, fantástica, maravilhosa, até porque eu convivia, eu tinha essa visão. Eu sabia desses mundos diferentes, né? Então eu sempre quis isso para mim, então eu projetei. A sua família tinha, mas você Exatamente, não. a família tinha condições, né? Mas eu não, eu venho de mãe workaholic e pai dependente químico, né? Meu pai faleceu muito cedo, então a família era muito rica, mas eu não, eu vivia uma vida bem mais pobre do que o restante da minha família. Então eu entendia que se eu não fizesse por mim, quem faria? Se eu não construísse o meu futuro, de quem dependeria? Né? Eu não podia pensar em destino. Eu sempre fui contrário ao destino. Eu sempre acreditei que nós formatamos o nosso destino. É exclusiva responsabilidade nossa. Deus está para ajudar todos e ajuda todos os dias. Agora você faz a sua parte. Se você faz a sua parte com excelência, você vai ter excelência. Cria estrutura. Se você é medíocre, você vai ter uma vida média. Não tem certo nem errado. Você decide o que você quer. O seu único inimigo é aquele que você olha no espelho todo dia de manhã. Então tudo que a gente fala eu aplico realmente na minha vida. Eu acredito nisso, né? Então, claro, só que detalhe, eu tinha iluminação divina. Eu não tenho dúvida que eu sou um espírito bem antigo. Porque tem certas legal. coisas que não tem explicação. Sim. Né? Por exemplo, eu tinha isso de a cada 10 anos eu vou estudar, eu vou me preparar, eu vou fazer tudo o melhor possível, só que eu era desorganizado, como todo hiperativo, né? O meu raciocínio ia pelas ramas, eu não conseguia organizar o dia a dia, inclusive na escola, ótimas notas, né? Mas um sobe e desce, uma loucura, né? Uma montanha russa. Claro, eterna. Por quê? Porque não havia método, não havia organização. E isso foi, inclusive nas empresas. Olha que número maluco. Eu tive minha primeira empresa antes de ter minha carteira de motorista. Então, com 18, eu tive CNPJ antes de CNH. E de lá para cá, as 14 primeiras empresas deram muito lucro, mas deram mais prejuízo do que lucro. Quer dizer, não quebraram porque eu continuava ganhando dinheiro e fui sempre pagando as dívidas. Mas era uma desorganização total. Então, os 14 primeiros anos deram 14 anos de prejuízo. Hoje nós temos mais de 53 empresas. CNPJs, né? Alguns ativos, Sim. muitos inativos. Mas nós só entendemos como é que a coisa funcionava depois de 15, 16 anos de tentativa e erro. Erro. Acertava muito, eu errava muito mais do que acertava. Com o amadurecimento, eu fui entendendo o método, eu fui me educando, eu fui compreendendo qual eram os flancos frágeis, fui trabalhando em cima disso, inclusive na própria medicina, né? Fui muito nesse sentido. Depois que comecei a empreender e vi que esse era o caminho, e comecei a colocar a medicina mais de escanteio e fui estudar mais a parte de marketing, de gestão, de vendas, eu fui entendendo que eu precisava melhorar do ponto de vista organizacional. Aí a coisa começou a funcionar. Quando começou metodologia, quando começou processos, quando eu comecei a entender como esse quebra-cabeça encaixava, aí sim começou a construção. Porque antes tinha muito mais destruição do que construção, com certeza. Eu vejo muito isso na minha vida, porque hoje eu tenho 22 anos e eu trabalho desde 12. Eu tenho empresa desde 12. Que legal, parabéns. Poxa. Mas uma coisa que vem pra mim até hoje é que sim, tem coisas na idade, no passar do tempo, que importam se você fez algo com a dor que você sentiu. A Tati fala uma coisa muito legal que marca sempre pra mim, eu falo pra todo mundo que tá fazendo algo de errado na vida e a pessoa sabe que tá fazendo. Eu falo, não se preocupa, é só porque não doeu bastante. Então, isso que você falou do amadurecimento, eu antes não acreditava, justamente porque eu não era maduro. Uhum. Eu achava que era só ter a técnica. Uhum. Era só ter...
fiz esse curso aqui, pronto, já deu certo. E não, hoje eu moro, enfim, eu acho que agora pode revelar mas eu já devo estar mudando nesse momento, mas hoje eu moro numa casa gigantesca, tem um custo enorme, e pra mim foi muito importante ter feito essa escolha em algum momento. Você pode falar, hoje eu moro em Alphaville, eles vão saber em qual, né? Hoje eu moro... ninguém vai vir atrás de você. Hoje eu moro... Se hoje nós somos vizinhos, Ô, mas... Vini! Hoje Então é aqui? É aqui! Hoje eu moro em Alphaville, tem um custo enorme e tal. E aí, eu, fui pra um novo nível de amadurecimento. Não porque faltou dinheiro ou nada do tipo, mas eu necessitei mudar de ambiente e agora é como se eu tivesse voltando, agora eu quero ir pra um apartamento. Olha que louco, nunca eu acho que eu iria dizer isso normalmente, né, amiga? Você quer ir pro apartamento? Olha aí, ó, até Não, minha melhor não, amiga não, da... Peraí, você Não, quer ir pra um apartamento? Minha melhor Uau, amiga, eu você disse quer ir pro nada de apartamento. apartamento e tal. Mas por quê? Porque vieram novos níveis de maturidade. Claro. E aí é quando eu fico muito feliz em saber que é só o começo é o início do início dos níveis Da de mudança. maturidade. É. Ainda tem muita... Não, e Imagina é legal a quanto gente vem. pensar, porque assim, com as coisas boas, vem os desafios também. Por exemplo, você tem uma casa grande, aí você vai ter que ter jardineiro, piscineiro. Sim. São Tem, 7 funcionários. 7 Sim, funcionários em Meu casa. Deus. Sim, Então é sim. mais uma demanda, né? É. Tem duas coisas interessantes Que disso são aí, né? incríveis, é porque eu falei meio... Muito, inclusive, beijo pra Dona Maria. Dona Maria é gerente de tudo. Trate bem sua equipe, viu? É. Tem duas coisas interessantes nisso. A primeira, é que na Espanha fala-se muito isso. A experiência é um grau, né? Então você também forma a experiência, você se gradua com a experiência, né? E isso é importantíssimo. E a outra coisa que é interessante, exatamente no que tu estás falando, é que o dinheiro não aceita desaforo. Então é muito importante você entender isso. Você pode estar ganhando quanto for, você não tem como, né, ter certeza absoluta que sempre será assim. Então você tem que trabalhar sempre com isso. Por exemplo, tem várias empresas nossas hoje que estão super hypadas, que estão faturando muito e tal, tá lindo e maravilhoso. Tem outras que nem tanto, mas não é por causa disso que a gente enlouquece e começa a ter gasto, despesa, né, sem mensurar, sem controlar isso. Total. Então, duas coisas. A experiência é um grau, vai ser cada vez mais nesse sentido, porque os níveis de consciência vão aumentando, né? Você vai tendo cada vez níveis de entendimento, né, e estratos diferentes. E outra coisa, você vai dando mais valor. Não é o dinheiro, não é o ponto de vista negativo disso, de dar valor ao dinheiro. Ai, meu Deus, o dinheiro importa. Não. Você vai respeitando o dinheiro. É diferente. Até porque você quer como objetivo, né? Eu vi que depois que meus objetivos mudaram, a gente até falou no podcast anterior, quando eu quis filhos e casamento e todos os tipos, então não é assim que eu vou chegar lá. E muda. Então é fantástico que você tá falando de maturidade, Isso aí. porque eu sinto que se você aceita que falta maturidade pra você chegar no próximo nível, bingo, já E é muito chega. entender o seu quando- momento também. E esse lance, só pra acrescentar, é o lance do dinheiro no seu fim, seu meio, né? Uhum. Eu acho que isso é um nível de maturidade importante. Quando a gente chega também, a gente fica um pouco mais tranquilo. Não é pro dinheiro, eu não vou servir ao dinheiro, o dinheiro vai me servir. Sempre. De alguma É isso aí. maneira, né? Uau. Fantástico. Não, e Tá é vendo aí, ó? interessante. Cego também é... Aí, tá vendo? Cego também tem visão. Ó, pensando o quê? Show. E é interessante porque é uma linha tênue, né? Como que você consegue muito. separar, assim, por exemplo, a questão do merecimento? Porque tem gente que é murrinha, né? Tem gente que... E eu já tive pessoas na minha família que morreram e deixaram a riqueza aí. Não viveram a riqueza, não viajavam, Sim. não faziam nada, porque, nossa, eu tenho que economizar, o dinheiro não aceita desaforo. Mas, de outro lado, tem gente que esbanja muito e às vezes gasta mais do que recebe. Como chegar nesse ponto de equilíbrio? Eu entendo. E assim, em casa eu tenho uma coisa interessante, Tati, porque grande imensa maioria da parte da minha família é desse jeito, morrinha, né? E a mesquinharia, ela não progride, ela não cresce, não prospera. Sim. Tá? O que prospera é gratidão, né? O que prospera é a gente semear o bem, isso aí vai para frente. E aí o que acontece? Eu sou a mistura de um pessoal que veio de Portugal com outro que veio do Líbano. Então, o português talvez nem tanto, mas o libanês ele gosta muito do negócio, do dinheiro, mas não é do dinheiro que ele gosta. Ele gosta da transação, ele gosta do meio, não é do fim. Ele gosta desse movimento, de estar mexendo. Tanto que é muito mais interessante o momento de negociar do que o momento do negócio fechado. Eu sou turco também, parto do mesmo princípio. É isso. É muito mais bacana a gente estar discutindo o negócio que nós vamos fazer do que o negócio feito. Né? E isso é até perigoso, a gente tem que treinar, porque senão depois você abandona o negócio.
já está resolvido. Então você depois também tem que tocar o negócio e tem que entender, e isso também tem a ver com o amadurecimento. Principalmente para a gente que como holding, né, com esse DNA de hub, de aceleradora, de incubadora, muitos negócios vão sendo feitos. E lógico, evidente que todos depois vão sendo tocados, né? Só que você entende que não é o dinheiro que está no jogo. O que está no jogo é quanto bem que nós vamos fazer, a mudança que nós vamos projetar, né? O que nós vamos deixar, né, de legado. Exato, de legado, depois que nós não estivermos aqui. Então tudo isso vai entrando no jogo. Mas claro, se eu dou uma olhada para trás e vejo um leonino hiperativo com 20 anos de idade, não ia pensar nada disso. Isso para mim, eu falando isso pro meu eu de 20 anos, ia dizer bullshit. Isso aí isso é besteira. História, rapaz. Isso aí não tá servindo para nada. Não vai me agregar em absolutamente nada que eu quero fazer. Né? E aí a potência sem controle não serve para nada. Sim. Uma das coisas que eu fiz que tem funcionado para mim, porque assim, eu vim de uma família muito humilde também. E aí, qualquer coisa, tipo, eu nunca imaginava na minha vida ter uma bolsa de marca. Nunca imaginava. E eu achava um desperdício, até com joias. Hoje eu valorizo uma joia e tal, né? Mas na época eu falava, gente, mas que desperdício de dinheiro com joia, não faz sentido. E aí, hoje, eu já coloco isso como uma recompensa. Tipo, bati uma meta. Nossa, então eu mereço comprar um tênis de marca. Bati uma meta, mereço fazer um cruzeiro no Caribe. E aí, dessa forma, eu vou trabalhando meu merecimento, vou tendo a recompensa também, pra gente não ficar só na mesmice, porque senão a gente fala, nossa, eu tenho que acumular, a gente nunca sabe o dia de manhã, pode vir uma crise, eu vou perder tudo. E aí, você tá vibrando mais na escassez do que vibrando na abundância. E isso é um também. aprendizado constante pra quem veio de uma origem muito humilde, como eu também vim. Sim. Esses dias, às vezes você me fala, opa, calma, a minha esposa é chefe de cozinha, ela tava falando de uma colega dela, cujo namorado deu um presente, eles foram num restaurante, ele gastou 4 mil reais pra ela, foi um presente que ele deu, e eu fiquei assim, 4 mil reais no jantar! Muito bom. Aí depois eu fiquei pensando, não, tudo bem. Pô, É uma experiência. o cara momento e tal. ali, E lógico, porque não é o preço, né? É o sonho o também, gesto, né? é o sonho da pessoa. Eu sinto que é o sonho que faz a gente, tipo, ter essa gana. Por exemplo, o meu sonho era morar numa mansão. Ok, realizei. Próximo sonho. Se é ter a família, o que eu preciso fazer pra chegar até aqui? E aí o merecimento vai ser sentido ali de acordo com as minhas ações, né? Então, o sonho de ter uma bolsa, o sonho de tal coisa. O negócio é as pessoas quererem se comparar com a vida das outras e dizer, comprar coisas caras é o que faz bem, ou economizar é o que faz bem. Não, o que faz bem é você realizar seus sonhos. Então, É ter a qual é o liberdade seu de sonho? escolher, né? É, e saber o tamanho também, né? Porque às vezes a pessoa pode, então tudo. Aí a pessoa faz um esforço, sei lá, paga o jantar em 10 vezes sem juros e tá ali tentando cumprir um papel alguém, que ainda não tá. Respondendo, Tati, o tema da meritocracia, como é que isso é feito, na minha cabeça funciona muito à base de troféu, né? Inclusive para o time. Então, por exemplo, hoje eu tive um almoço com todo o time da central de atendimentos, porque bateram mais uma vez meta, cresceram 32% com relação ao mês passado, e a galera tá assim, super de parabéns, são feras, eu ia dizer são animais, né? Mas são mesmo feras, animais, assim, sedentos por vitória, entendeu? E bater meta e vender mais e mais e mais, e isso a gente estimula muito. Então hoje foi o dia de eu almoçar com todo mundo, né? Desço com todo mundo, faço isso todos os meses, porque todos os meses eles batem meta, parabéns. Né? Que legal. Então todo santo mês eu faço isso, desço com todo mundo e depois vou bater um papo, vou conversar, a gente almoça junto. É um troféu. Né? Eu, quando alcanço algo que eu queria, vou lá e escolho um troféu independente do valor. Porque o problema é que cada vez vão sendo valores maiores. Mas tudo tem uma base de troca, tudo dá lá e pega cá. Então, o faturamento também vai aumentando. É claro, então todas essas coisas fazem parte do jogo e a gente acaba usando isso também para fazer com que o faturamento aumente mais. Então se tá tudo muito explicado, planejado, tá tudo formatado, tá correto. E você tem que comemorar, porque o troféu em si, o que importa não é o item, o troféu, o material, é exatamente o que tu tá falando. O que importa é a comemoração. Significado. É isso aí que vale a pena. Tem que é essa celebrar. vibe, tem que celebrar. Então, o lance do celebration tem que rolar. Fez alguma coisa, alcançou, conseguiu, venceu, comemora. E aí, próxima fase. É igual o joguinho. Passou uma fase, já começa a segunda fase. Passou a segunda fase, terceira, zerou o jogo, outro jogo.
É isso, a vida acaba sendo isso. Por falar em celebrar, eu tava lendo uma matéria que teve na Você S.A. falando que todos os profissionais de sucesso têm tempo dedicado a um hobby. Qual que é seu hobby? Ou vários hobbies? Vários hobbies, olha só. Hoje, até pelo próprio a ambiência, né? O ambiente é danado, né? Sim. Eu já brinquei um pouco de tênis antigamente, mas hoje em dia tem vários treinos por semana. Então, o treino é um deles, né? Futebol já não consegue ser mais tanto. Eu sempre gostei de esportes radicais. Então, por exemplo, eu durante muito tempo fui paraquedista. Agora eu quero voltar a ser. Então, Caraca, você saltava sozinho de paraquedas? Exato, inclusive, Socorro. Eu já sou do teu saltei, time já também. saltei É. dupla, Pessoal, mas... eu inclusive fui campeão andaluz. Lá na Andaluzia, sul da Espanha, eu fui campeão andaluz de salto em precisão, gente. Isso aqui tá na Olha! história. Cara, Muito boa. bom. Um brinde, um brinde. Isso é uma vida memorável, viu, gente? Aê. Tá? Isso é uma vida cheia de Isso memória é. também, tá? Ah, eu esqueci de beber, peraí. Tem que beber. Então, o hobby, no final das contas, o importante é que você tenha realmente um tempo de reset, né? Um tempo de relax, um tempo de confraternizar, porque esses que a gente acaba envolvendo vários amigos, acaba sendo, além de relaxamento, confraternização. Você tá ali com vários que você gosta e troca ideia e saem negócios, inclusive, né? Totalmente. Sim. Então, vamos andar de moto, por exemplo, agora. Agora voltei a andar de moto depois de 12 anos. Né? Então vamos todo mundo andar de moto. Acaba, além de relaxar, né, de ser uma atividade ociosa tribo, do né? bom ponto de vista, é uma tribo. Você está interagindo, você está trocando figurinhas, você está batendo papo. Pô, isso é muito bom. E realmente, no final das contas, isso aí é saúde. Sim. Né? Olha. E é uma coisa que, de tanto a gente falar em negócio, a gente acaba deixando para trás. Por isso nós criamos o Riqueza Plena. Entendeu? Para entender que saúde e riqueza tem tudo a ver. E quanto mais saúde você tem, mais riqueza você pode ter. Agora pensa do contrário. Do que adianta toda a riqueza do mundo se você não tem nada de saúde? Visita um hospital oncológico e me responde. Nossa, Nossa. profundo isso. Né? E é interessante, eu estava estudando essa parte de produtividade, falando assim, como é importante a gente fazer mini aposentadorias. Porque as pessoas ficam esperando, quando eu me aposentar, eu vou ter a vida dos meus sonhos. E chega lá, no final, não tem nem energia para desfrutar de tudo que conquistou. Exato. Então, na jornada mesmo, aí eu tenho um casal de amigos que eu achei sensacional o que eles fazem. Eu falei, já quero fazer também. Eles falaram assim, que eles trabalham 7 semanas e tiram 7 dias de férias para uma legal. viagem pro resort. Olha. E aí eles falaram, Tati, quanto mais a gente viaja a cada 7 semanas, mais a gente renova a energia Sim. e volta. Nossa empresa tá só crescendo, faturando muito mais com Sim. isso. Eu falei, é isso. É. Agora imagina, né? A cada 7 semanas você vai fazer uma viagem pra um resort diferente, uma cidade, um país Que legal. diferente. Muito Que legal. bom. E é bacana esse lance dos 7 semanas, 7 dias, viu? Gostei. É, Sim, maneiro. já É, vou colocar na meta aí. vou dar uma estudada Anotei nesse mentalmente método, viu? já. anotei. É, Vou eu dar uma também fiz estudada. uma notinha mental aqui. O que eu gosto de fazer é aproveitar a janela de agenda. Opa, se sábado e domingo não tem show, não tem palestra, não tem nada, bem, vamos fazer tal coisa. Legal. Sabe? Legal. Isso é uma coisa... Esse Só seu tem que lance... tomar cuidado, porque às vezes vai ficando famoso e lota tudo, né? Aí que é fala, o caso cadê o dele. final de semana livre? Vou Cadê? esperar a janela ano que vem. Isso que eu ia falar. O problema é você ficar esperando o acaso e isso demorar muito. Você tem que ter uma hora que você vai chegar e falar, não, vai ser esse final de semana, trava a agenda e vamos fazer. E nesse sentido do dia a dia, de programar 7 semanas, aí é mais interessante, que aí você já tá Sim. firme ali, né? É. Eu achei legal essa coisa de Total, 7 semanas. até porque tem que ter Bloqueia a cuidado agenda. com o burnout, né? Nem Claro. sempre a gente tá amando tanto que a gente tá fazendo. É. Eu conheço os bastidores, tanto dos meus quanto de diversos empresários, e a gente sabe que, lógico que a gente ama, mas a gente sabe que tem épocas ali que tem uma pegada mais forte, tem alguma coisa, um desafio maior. As tarefinhas chatas estão no meio, né? das Sabe coisas. qual é uma Sim. dica que eu dou com relação a isso, que também foi treinável? Né? O Joel J, se não me engano, fala muito que o Sim. sucesso é treinável. Né? Agora, o anti-burnout é treinável. Olha só o que eu faço comigo. Lógico e evidente que até pela quantidade de atividades simultâneas, né? E às vezes, infelizmente, nem todas a gente está com essa disposição toda. Quando eu sinto que realmente está queimando, quando eu sinto que está dando, não interessa o dia, não interessa a hora. Eu paro tudo e me retiro. Eu saio do jogo. Total. Eu vou para casa, desligo tudo e durmo. Ou pego alguma coisa que eu gosto e vou fazer. E acabou. O mundo não vai acabar. O segredo é descansar e não parar, Né? né? É desligar, literalmente. Tira a tomada. Pá!
pronto, acabou. E aí, não vai morrer ninguém, nunca morreu ninguém, nunca teve um prejuízo por causa disso, nunca aconteceu nada. Nós é que ficamos nessa pilha de achar que nós não podemos estar ausente nem um segundo. E é isso que destrói a gente, é isso que acaba com a gente. O mundo consegue sobreviver uma hora sem você. De boa, e uma tarde, e um dia todo, assim, sentiu que deu. Respeita o teu corpo. Deu. O que houve? Amigo, deu. Amanhã eu volto. Acabou. Às vezes as pessoas perguntam... A gente não falam entende assim, isso. Exatamente. Às vezes as pessoas falam, nossa, eu não tô com muita energia pra trabalhar, pra fazer as coisas. Eu falo, você tem que olhar se você tá cansado ou você tá estressada. Né? Às vezes o estresse ali tá vinculado à depressão, tal, tem que resolver alguma coisa. Agora o cansaço é só você tirar um descanso, um final de semana que você tirar pra você, energia renovada, vai ter brilho nos olhos, vai ter entusiasmo, vai voltar com a energia total. Então é essa consciência que a gente tem que ter também. Eu faço isso muito no micro também. Às vezes você tá ali fazendo um monte de coisa, escrevendo texto, não sei o que, você tá sentindo que o negócio tá falando, meu irmão. Aí eu faço, desligo e vou dormir. No meio da tarde. Vou confessar. Só vou dormir 1 hora, e quando eu volto... É Porque no meu caso não tem tanta, na maioria das vezes, coisa com horário e tal. Então eu vou... eu ouvi o corpo também. Falei, cara, não adianta ficar batendo em mim aqui pra sair esse texto que não vai sair. Eu posso entregar amanhã. Então pega aí, são 3 da tarde, eu tô desse jeito. Vou dormir até 5. E aí eu volto 5 e 7 horas já acabei o que eu tinha que acabar e é isso, não morreu ninguém. Nada. É entender, né? É realmente autorresponsabilidade, autoconhecimento, autodisciplina. É você colocar tudo em cima da mesa e deixar o jogo claro. Mas principalmente para você. Se você entende o que está acontecendo, se você começa a compreender teus limites, é legal esse lance de dizer que nós não temos limite, né? Lógico, a gente realmente acaba impondo o limite, mas nós também temos que sentir, né, ter esse feeling de dizer assim, bom, não está dando. Eu dou um passo para trás, depois eu dou 2 passos para frente. Isso aí faz parte, todo mundo tem que entender que o sistema ele é falho, ele tem desgaste. E se nós forçarmos a máquina, vai acontecer o que acontece com toda máquina, ela quebra. Agora, se você entender que você vai dando manutenção, a máquina fica, entre aspas, para sempre. E treinando a máquina, né? Tem gente que quer só forçar sem treinar. E eu vejo muito a gente fazendo isso, a Tati fazendo isso, pera, deixa eu treinar, porque aí o limite vai expandindo. O elástico vai expandindo, né? Isso é muito importante. Teve um dia que eu postei nas redes sociais que eu não tava muito bem, assim, tava meio triste. E aí um psicólogo amigo meu, ele me mandou uma frase que eu falei, nossa, essa frase já me trouxe todo o entendimento. Ele falou assim, Tati, até tanque de guerra precisa de manutenção. Quem somos nós para não precisar dessa manutenção de vez em quando? Você tem que parar, você tem que desligar de tudo, desligar dos stories, dessa vida frenética que a gente vive. E às vezes é um momento mais introspectivo, eu consigo mesmo ali, para você encontrar algumas respostas que você está buscando e depois a felicidade retorna. É isso. E aí é só esse momento assim de desligar de tudo. Sabe, Tati, você estava falando e veio uma frase à minha mente. A vida é simples, gente. A vida é simples. Nós complicamos a vida, mas a vida é muito simples. E outra coisa que a gente falou aqui que é super importante ressaltar, eu ia até chamar um palavrão, eu ia dizer, curte o processo, cara. Sim. Não deixa pra depois, curte, goza o processo. Porque senão pra que tu tá no game? Não tá sendo forçado, você tá jogando porque quer. Então curte o jogo. A vitória importa, mas também não é o único. A derrota também pode ser legal. Você aprende, não é negativo, ela pode construir coisas novas. E isso eu falo às vezes até para mim no espelho, como um reforço positivo, sabe? Esse feedback positivo eu dou para mim. Eu olho pro espelho e digo, calma, relaxa, mansidão, vamos de boa, tudo no tempo de Deus. Hoje eu estava falando na hora do almoço sobre isso, do time das coisas. Hoje eu fechei um negócio fantástico que eu queria fechar há muito tempo, mas não era o tempo. Eu fui fechar esse negócio hoje com a proposta que eu queria há anos e eu consegui hoje mostrar para o pessoal que estava fechando esse negócio comigo que somente aquilo já não era o ideal. Tinha um maravilhoso mundo novo para a gente fazer juntos que era muito melhor ainda. Uau. Olha que legal. E fechamos, mas nós fechamos um negócio muito melhor. E eu nem teria tido essa visão há 2 anos atrás, quando eu comecei a querer fechar esse negócio. Que é a maturidade que você claro, esse feeling, essa visão você vai desenvolvendo. E essa calma, né?
De Claro. você ter essa calma de... Não deu. Você pode estar naquele Calma. afã de fechar o negócio, Uhum. pode vir aquela pitada de frustração, Isso. mas você pode fazer, calma, cara. Se, não, se, É um se eu diálogo fiz tudo interior. pra rolar e não rolou, é porque não era a hora. Tati, às vezes acontece até com palestra, não acontece? A gente terminar para Sim. dizer, caramba, não era isso. Não foi tão E tá incrível todo como mundo, poderia "Ê, ser. que legal, É. foi o máximo", e marca, e reposta, e não sei o que e tal. E você tá, pô, mas não era isso, caramba, não fechou. Aí você passa 2 dias, você analisa a palestra e diz, não é que foi legal? Foi boa pra caramba, pra que eu tava pilhado daquele jeito depois da palestra? Cara, isso acontece muito com a gente na praça. É engraçado você falar isso, porque a praça a gente tem a possibilidade de ver depois no ar, né? Então, É. a gente faz assim e tem dia que, nossa, hoje foi bom, hein? Teve ritmo lá, legal, bacana e tal. E tem dia que a gente sai, pô, faltou. E lá, enfim, o Carlos Alberto, a dinâmica lá é meio teatro mesmo. Você faz, gravou, não tem essa de errou, repete tudo do começo, errou, volta dali já segue pra frente. É como se fosse ao vivo. É, e Legal. aí. E acontece muito isso, né? Às vezes acontece de ir pro ar e. Realmente podia ter sido melhor. Mas acontece de. Pô, cara, tá ótimo. Ficou bom Por que pra que caramba, A gente, né? a gente saiu com aquela sensação assim, mas não, tá legal, tá bacana. E nem teve jogo de edição pra salvar, nem nada, não. Rolou mesmo e tal. Entregamos e tal. Então, isso é interessante também, né? Às vezes a gente é muito duro com a gente mesmo o tempo Com certeza. todo. Assim. A gente é uma máquina de dar significado, aquilo que a gente aprende, né? Eu vejo que eu comecei a ganhar muito poder quando eu parei de dar significado e É olhei mais lógico. pro fato, aonde eu separei o fracasso de mim e o sucesso de mim. O sucesso e o fracasso são percepções completamente automáticas das nossas crenças. Eu posso olhar e estar aqui como um sucesso, ou eu posso olhar e estar aqui como, meu Deus, eu poderia estar em outro lugar. Sabe? Então, é tudo o significado que a gente dá e eu vejo que é muito ilusório. Então, tudo que a gente pensa ou faz é por ilusão do nosso cérebro. Então, a gente pode olhar tudo isso como uma mentira ou como se tudo isso fosse uma verdade criada por nós. Então, se eu crio a minha verdade de que o sucesso é ter uma empresa que fatura tanto, cara, essa é minha verdade. Não é certo nem errado, é só o fato, o que eu quero ali. Então, separar o fracasso e o sucesso da gente é muito importante, porque aí o que que fica? Fica o eu. O eu puro, sem significado, e eu consigo lidar com essa pessoa em qualquer circunstância. Isso é muito A importante. frase que eu mais pra mim. gosto é o que é. É o que é e não é o que não não é. é. É fantástico. Isso. Muito profundo, filosófico isso aqui, viu? É o que é e não é o que não é. Mas dá pra escrever um livro, né? Dá. E ó, agora a gente vai ter um momento do quadro que é um bombardeio de perguntas pra você. Show. Eu, Vini e Jefinho vamos fazer um bombardeio aqui. E aí a Vai resposta sair é cada rápida, vai. Não, Vocês eu- conhecem meu perfil, né? Vai sair cada loucura. Vamos lá. Ó, o que de mais memorável você lembra de já ter feito na sua vida? Cirurgia. Cirurgia. Cirurgia, cara. Cirurgia é muito, 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 muito bacana. Eu serei um eterno apaixonado pela cirurgia, ainda que tenha deixado a cirurgia. Olha, Uau. uau. Outra Uau. pergunta? O que de mais Perdeu memorável já. você quer fazer na sua vida ainda, que você ainda não realizou? A primeira etapa é o bilhão, né? O IPO da holding é chegar nesse nível de ter passado da casa do bilhão e continuar a construção dos novos projetos. Mas esse é o foco hoje, é fazer abertura de capital, é levar a holding com várias empresas, vários sócios, né? A passar desse sarrafo de 1 bi. Top. Uau. Jefinho? Empresa é que nem filho, tem umas que você gosta mais, outras que você gosta menos. Ah, Mentira, todo com mundo filho é assim, gosta meu Deus, do com mesmo filho. filho igualmente. Lógico. É uma brincadeira. Mas Com sempre tem a aquela coisa empresa- do, o caçula é mais paparicado. Com a empresa, né? Com os filhos não, mas com a empresa absolutamente sim. É. Tem empresas que a gente gosta muito mais, tem empresas que a gente entende que é muito mais genial do que outra e tem aquelas que dão lucro pra caramba. Então a gente acaba separando em várias caixas. E o respeito é por todas, né? Mas é lógico e Claro. evidente que tem umas que a gente diz assim, nossa, realmente foi muita inspiração divina isso aqui. Que ideia do caramba, bicho. Que bom, né? Top. Legal, top. Me diga algo que ninguém saiba sobre você. Uau! Algo que ninguém saiba que eu sou sensível. Ó. Muito top, hein? Eu sou um cara Verdade. extremamente sensível, né? E isso a grande imensa maioria das pessoas não sabem.
Porque, claro, do insensível você começa a desenvolver mecanismos de defesa, né? De carcaças, né? E eu continuo sendo uma pessoa que fica super arrepiado, emotivo, sensível, ainda que hoje esteja muito bem desenvolvido o mecanismo de adaptação ao meio disso daí. Top. Eu já ia falando assim, eu não entendo nada, mas qual que é seu signo? Ah, muito bom. Eu não entendo nada. Quando ele falou, eu falei assim, eu lembrei da minha mãe. Eu falei, Vai que é câncer. peixe de câncer. Não. Isso aí é Pior coisa que de não. capricorniano. Pior quer ver eu surpreender vocês? Eu sou leonino, pô. É verdade, ele falou. Faz todo sentido, É. né? Leonino, faz todo sentido. Eu não entendo nadinha, mas... Também não. buguei. Faz sentido, né? Eu buguei do mesmo jeito. Leões são sensíveis. Isso aí deve ser o ascendente ou a lua, viu? Leão que tem pena Bota da a culpa zebra. no ascendente, é igual aquele muito pessoal bom. diz, eu tenho personalidade forte por causa do meu signo. Mentira, tu é chata mesmo. Mas eu gosto muito desse lance, né? De astrologia. Né? Eu tenho astrólogo, tarólogo, tudo isso eu tenho. É mesmo? Né? Tudo maneiro. isso eu tenho. E eu eternamente achava que eu era assim, signo leão, ascendente leão, lua leão, eu achava tudo leão, né? Aí eu descobri que não, nada disso. Até que realmente o signo leão e a lua em leão, mas o meu ascendente é virgem. Aí eu entendi. E tem uma porquê. hora que muda pro ascendente, eu, né? Eu entendi, eu entendi o porquê que depois de um determinado momento eu comecei a ficar organizado, a querer ter tudo pautado, ter estrutura. Eu odiava planilha, agora eu adoro planilha. Eu não gostava de checklist, agora eu amo checklist. A Jaque sabe que é quem controla meu checklist. Eu tô preocupado. Tem quase umas 1000 coisas lá dentro. Eu tô preocupado porque meu ascendente é câncer. Eu tô Vai virar. Vai E virar. depois de 27 anos, eu acho, meu Deus. Dali Eu vou pra me lá. preparar, é bom que dá tempo de me preparar. É, isso aí, prepara. Próxima pergunta pra ele, Vini. Eu acho que a pergunta que não quer calar, Ah, qual foi o preço a ser pago pra você chegar até aqui? minha vida pessoal. Au. Minha vida pessoal. Total. E eu não falo isso em lugar nenhum, viu? Minha vida pessoal. Eu tava segurando aqui perguntar se tinha filhos, como Exato, que tava minha essa vida pessoal. área. Tá? Eu quero falar de todas as big áreas, né? Sim. Na hora que eu for falar de relacionamento pro público, vai ficar muito claro e eu vou expor isso ao público. Gente, eu vou falar sobre relacionamento profissional, sobre todos os relacionamentos. Inclusive com os clientes, com tudo. Mas o pessoal eu não sou exemplo. Porque é nisso que eu sou bom, Entendeu? né? Isso é muito legal. Né? Então, essa parte foi com certeza o custo. Stanley, o que te custou a minha vida pessoal? Depois você assiste meu destaque lá no Instagram. Meu destaque. Funcionou pra mim. Porque era minha dor. Era minha dor, Legal. assim, real. Mas, muito Tati, eu acho, parecida. que, eu acho que eu consertei já, tá? Você consertou? Eu acho. Muito bom, hein? Se você estiver assistindo Olha, isso, já manda o direct. É. Diga que o dia do Stanley... Eu ia ativar o melhor Tá dia do Tinder. Stanley, se é você eu ia aí. ativar o Tá Tinder e nem foi necessário. Não, a gente pode ativar, vai que tem... Tinder, Se tá, Vai que eu tá tô lá fechado, ainda. Manda ver, né? Manda ver. manda em direct pro Stanley pra gente arrumar logo isso. E A aí gente vocês falam que resolver vieram essa pela área. live aqui. Até a pergunta... Aperta aqui e já manda lá. Mas isso aí foi uma coisa que me marcou muito, porque eu dediquei tanto na vida profissional que eu tô com 36 anos. E eu falei, gente, mas por que eu tô fracassada na vida pessoal? Já queria estar com 2 filhos, já queria estar casada e tal. Mas queria mesmo? Queria. Esse é o ponto. Não, cara, Queria, será? mas sabe o que acontece? Existe sim. Mudamos o podcast. Eu tomei conta dele. Tati, me conta. Fala pra mim. Você Virou queria mesmo? Tem apresentador. certeza? Mas existe questões que estavam mal curadas dentro de mim. Então, assim, muita questão de fuga. Porque no profissional, você tem controle. Tipo, no profissional, puxaram meu tapete, beleza, eu sei lidar com isso. Agora, na vida pessoal, é muito mais difícil você lidar com as suas emoções, sabe? Legal. Então, essa questão de não ter controle sobre os seus sentimentos, não ter controle sobre suas emoções, me deixava totalmente, falando, nossa, eu gosto de estar no controle, cadê o controle aqui? E aí eu fui percebendo, por meio de vários treinamentos, desenvolvimento pessoal, de terapia, eu fui percebendo o quanto que era uma fuga. Eu fugia de todos os relacionamentos, eu fugia dessa área da minha vida, só que no fundo, eu queria, sabe? Eu queria construir uma vida plena, uma vida... Eu olho e acho lindo, né? Casal, filhos, cachorrinho... Eu quero essa vida instagramável ali pra mim também. E tava muito distante da minha realidade. Então eu precisei fazer e continuo fazendo um trabalho de muita cura interior, de destravar total para conseguir me permitir. E aí uma das coisas que eu fiz foi, por que dá tão certo na minha vida profissional? Porque eu priorizo isso. Eu luto. Na minha vida profissional eu sou persistente. Na minha vida profissional eu não aceito nenhum não como resposta. E na vida pessoal? A vida pessoal era o oposto disso. A vida pessoal era assim, falou não, ok, então
caindo fora, não vou lutar por nada. Eu nunca fui persistente, até nunca tinha sido persistente na minha vida pessoal, nunca tinha lutado na minha vida pessoal. Era sempre assim, desistir, secundário, não era prioridade. E aí foi onde eu comecei a ajustar. Aí eu experimentei o mesmo método da vida profissional na vida pessoal e tá funcionando. Tá Legal, dando legal. certo. Uma coisa Legal. que a gente viu muito e que uma amiga nossa falou, Elaine Orives, ela falou pra mim quando eu tinha muito bloqueio com relacionamento também, porque a nossa história é muito parecida. A gente usou como refúgio a vida profissional, ou porque a gente realmente precisava transformar vidas e Deus colocou, vamos supor, esse trauma aqui, porque aí você vai focar. Enfim, ele fez a dinâmica dele pra funcionar. E aí, quantas vidas a gente salvou, recebendo os depoimentos, justamente porque a gente focou no nosso negócio. Mas aí, em algum momento, ele curou e usou pessoas pra isso, e a Elaine chegou e falou pra mim assim, você tá disposto a sofrer? Então você tá disposto a ter um relacionamento. Não que o relacionamento vai me Sim, fazer sim, sofrer, sim. mas porque eu vou estar aberto. E eu não tava aberto. Eu não queria sofrer. Eu queria um relacionamento perfeito desde a primeira vez. Quando eu me abri, eu encontrei o relacionamento perfeito. Legal. Que bacana. É, lindo. Isso é Forte. importante saber, né? Da dinâmica que é um relacionamento, né? A gente sempre acha que vai ser aquela coisa linear e a gente acha que não vai ter luta. É isso, a gente quer entrar num relacionamento pra relaxar, pra viver aquela felicidade plena, total e como se aquilo fosse natural. Dos E como se a filmes, gente né? fosse É, perfeito, dos filmes. esperando que o outro claro. seja perfeito. Isso. Claro. É. E não, Claro. isso é buscável também, né? Praticável, lutável, a felicidade, a dinâmica de um relacionamento, o bem-estar dele, isso se corre atrás também, se trabalha também para isso, né? Só que é no âmbito pessoal, né? Então a gente vai... É um crescimento outro, né? Diferente do âmbito profissional, realmente. Total. E é Mas a legal técnica porque- vai pra isso, né? A técnica é a mesma ali. E são momentos, né? De repente você também, com o amadurecimento, você vai entendendo os valores, né? Você vai entendendo a importância, o grau que você quer, né? De energia em cada departamento, em cada lugar. Você começa a compreender que, beleza, tudo isso vale a pena. Por quê? Se eu vou estar sozinho, né? E aí, se ninguém fica, todo mundo passa, no final das contas, lá na frente, como é que vai ser? Você também começa a se preocupar com o futuro, né? Você começa a entender que normalmente nós somos seres sociáveis, então precisamos, né, dessa companhia. E claro, o jogo muda também, né? A balança vai tendo um fiel a cada momento, vai pesando para um lado ou para o outro, né? É questão de entender qual é o momento da vida que você tá, o que você quer dedicar, né? E aí, já dedicou muito a isso, será que não é hora de dedicar outro? Diferente de o que a sociedade acaba impondo, né? Não, você tem que ter isso, aquilo, aquilo outro. Aí não, aí realmente... Não, você tem que continuar com isso por causa disso, daquilo outro. Não, se não é o teu, não fica pra ti. Né? Sabe uma coisa? Virou podcast de relacionamento, pessoal. Mas é porque... Essa hora Olha, aumentou o Ibope. Vocês foram sabe me perguntar de casamento pra quê, gente? Não. Eu, pra esse exemplo, eu não presto. Não, relacionamento é o que gera mais ibope, então se você tá A gente gostando... gosta de pegar na dor aqui, Não, Mas olha. você viaja, né, amiga? Né? Se você tá gostando, já curte aí Já o podcast, já compartilha pra aquela sua amiga Clica nesse encalhada link aqui sobre relacionamento que nós só vamos quer colocar. saber de trabalhar, porque a gente era assim. E aí, isso era uma coisa que me veio agora na cabeça, foi... A gente era... eu tinha uma crença de que se eu fosse namorar, eu ia perder produtividade no trabalho. E era a crença que a gente tinha, né, amiga? A gente conversava muito sobre isso. Só que foi aí que eu abri mão dessa crença. E o que aconteceu? Eu tava... quando eu comecei agora a namorar, eu senti uma força tão grande em trabalhar, em ter mais resultado, que eu nunca tinha sentido numa vida inteira. Legal. Olha que louco. Eu achava que eu tinha muita força de trabalho. Foi aí que eu comecei a ter uma pessoa pela qual eu me importava e queria uma vida com ela, e isso me inspirou a construir ainda mais. Então, talvez essas descobertas, estar aberto às descobertas, é o que vai fazer a diferença pra nossa vida. Pelo menos fez pra mim nesse curto período de tempo. Eu não posso ser o especialista ainda nisso, mas eu não podia deixar de dar essa dica, porque pra gente funcionou muito. Mas é muito real. É porque, assim, tem uma frase de Shakespeare que eu gosto muito que fala: com o tempo você descobre que você aprende, né? Que você pode ir muito mais longe depois de se pensar que não se pode mais. E é muito real porque você descobre uma força interior, seja pela paixão, pelo amor, seja, por exemplo, tem uma amiga minha que ela ficou grávida e ela falou: Tati, eu pensei que quando eu ficasse grávida eu não ia conseguir trabalhar. Nossa. Eu trabalhei 3 vezes mais porque eu ficava pensando: é por ele, é pelo meu bebê aqui. E aí ela conseguiu tirar uma força e arrumar um tempo pra trabalhar, que ela falou assim: eu não fazia isso quando eu não tinha filho,
filho, quando eu era Legal. solteira. Legal. Então a gente descobre uma força interior muito E forte. são dois mundos completamente diferentes, né? Aquele amor do parceiro, da parceira e aquele amor dos filhos. Exatamente. São dois combustíveis diferentes. E eu senti muito claramente isso, né? O meu primeiro filho tem 12, a minha filha vai fazer 4. Foram momentos diferentes da vida, né? Inclusive relacionamentos diferentes, países diferentes, Desculpa né? aí, Culturas. desculpa aí. Vou ter um filho em cada país, eu gostei desse... Isso aí que eu tô querendo É, ver. Meus filhos já têm nacionalidade Você é estrangeiro, Filho de cada etnia. Pronto. Gente chique. Você sente o cheiro. Você não sente o cheirinho? Eu tenho um filho em cada continente. A minha é Desculpa. essa. Desculpa aí, mas eu tinha que fazer esse comentário. Quebrou o raciocínio. Um monte de TDAH no mesmo podcast. Dá nisso, entendeu? Tinha que ter Ritalina ou Venvance antes do podcast. pra todo mundo 70 focar. miligramas. Muito Boa. bom, viu? Mas enfim, era isso, né? A força que os filhos trazem. Resumo, É o amor filho é uma diferente coisa, de né? filho. É, exato. Pronto, é isso. E pra gente fechar o bombardeio aqui de perguntas, qual livro você recomenda? Cara, tá aí. Vou te falar. Tati, gostei. Faça o tempo enriquecer você. Olha né? só. Vou Mas ter que eu- chamar a pessoa só assim, só convidados assim, viu? Podcast. Mas voltando ao tema tema de riqueza, de enriquecimento, não foi o último, mas vou aproveitar para falar sobre o livro do Janguier Diniz, Sim, né? Sobre o fantástico. Código Secreto da Riqueza. Tá? É um livro didático muito bacana que tem muito a ver com o que a gente está falando com relação à metodologia, a processo. Né? Em breve vocês vão ter o Riqueza Plena disponível também, né? Como livro. Mas o Riqueza simples... plena é o seu, né? Mas o simples tema já me deixou super ansioso para ler, né? posso Faça o garantir tempo que enriquecer você. Top, hein? Gente, isso aqui eu tenho certeza absoluta, e eu vou te dar o feedback, tá? Da quantidade de insights que eu vou ter com a tua leitura. Pode ter já certeza. quero tudo. Sensacional. Tá E- vendo? Diplomacia é outra coisa, É, né? muito, viu? Reciprocidade. Ó, aprendam, próximos convidados do podcast, já aprendam aí Estudam como fazer. Estudem o nosso podcast, viu? É isso. E um filme que te marcou? Um filme que me marcou, eu gosto muito, assim, mas como todo hiperativo, eu vou te falar um antigo, O Pequeno Príncipe, Oh, fantástico. Lindo. tá? Perfeito. O livro e o filme. Isso que eu já tava O pensando livro aqui. e o filme, tá? Tem uma frase lá marcante, né? Épica, que é: tu te tornas responsável por aquilo que cativas. Exato. Eu gosto mais o essencial é invisível. aos Ai, olhos. adoro. Não, tem muita coisa ali pra Tem. servir de norte pra gente. Agora, claro, se eu fosse buscar mais pra essa nossa pegada empreendedora, aí eu vou falar clichê, né? Eu vou falar Lobo de Wall Street, aí eu vou te falar, né? Fome de poder eu já disse. Também, no- né? Muito bom. Posso fazer uma pergunta na minha Pergunta. cabeça? Sim. Eu ia falar um absurdo aqui. Me salvou. Agora deixa ele falar um absurdo. Não, se eu soubesse, eu deixava tu falar um absurdo. Vai. Ia dar um bom corte. Com qual fracasso que você já teve que você aprendeu mais? Qual foi o fracasso que mais te ensinou? O fracasso que mais me ensinou. Eu vou responder, mas depois eu vou dizer que quem mais me ensinou foi o sucesso. Tá? O sucesso que mais me ensinou. Isso é bacana também. O fracasso que mais me ensinou foi o seguinte: não entender o ambiente onde eu queria empreender. Né? Então, uma ideia muito boa, muito bacana, o investimento muito correto, tudo calculado perfeitamente para o lugar equivocado. Né? Foi uma quebra milionária que me custou anos de vida para conseguir tampar aquele buraco. Tá? E eu tive que pagar cada centavo das dívidas que foram acumuladas naquele período. E com certeza hoje eu faria diferente, sem dúvida nenhuma. Tá? Então esse aí foi o pior dos fracassos. E o sucesso, que na verdade quem mais me ensinou não foi o fracasso, foi o sucesso. Tá? Eles serviram de experiência os fracassos, mas com o sucesso eu acabei aprendendo mais. E eu acho até uma dica importante, a gente entender que o sucesso ele é completamente efímero. Você pode estar com sucesso, você não tem sucesso. Sucesso você não pega, você não agarra ele, você não monta no sucesso e cavalga. No fracasso, sim.
Agora no sucesso não. E quanto mais eu cresci na carreira médica, quanto mais sucesso como cirurgião eu tive, com mais clientes, dinheiro, quanto mais eu ganhei nesse sentido, mais bombardeado eu fui, mais massacrado eu fui. Então quem mais me ensinou foi o estrelato, foi o sucesso nesse ambiente, né, que eu aproveitei toda essa energia, né, toda esse bombardeio, né, todo esse calvário para transformar tudo isso em empreendedorismo e começar várias empresas de sucesso e várias empresas multimilionárias. Uau. Uau. Fantástico. Agora a gente fecha com uma frase. Então, Jefinho, se tiver a frase aí, já pode falar. Vini, sua frase. E vamos deixar nosso convidado por último, né? Acho que a frase que ficou disso tudo aqui, principalmente do final, é que o sucesso e o fracasso ele é externo. Ele não é você. Você é você. O sucesso e o fracasso, eles são completamente percepções do seu cérebro. Fantástico. Jefinho? Eu acho que uma frase que tá aqui na minha cabeça é: o melhor olhar que você pode ter a respeito do mundo é o olhar que você vai ter sobre si mesmo, né? Uau. Eu acho que quando você consegue Gostei muito. angular o seu olhar pra si, é essa consciência que você tem de si que vai fazer com que você enxergue o mundo da maneira que ele é, que é o que o Vini falou. A maneira que o mundo é, na verdade, é a maneira que você vai construir pra si, né? A vida vai te dando ali várias ferramentas, várias situações que você vai se deparar com elas, mas e aí? Como é que você vai interpretar? Como que você vai lidar com elas e tal? Então, acho que uma frase que me veio na cabeça, assim, disso tudo que a gente conversou seria essa. É a prova viva disso, né? Isso é incrível. Maravilhoso. E Stanley? Posso duas? Claro. A primeira, eu não tenho dúvida, né, que você deve tratar as críticas e os aplausos da mesma maneira, não se importando. De verdade. Uau. Muito bom. Muito forte. Zero. E a outra, e normalmente eu dou muitas... normalmente a minha oratória tem muita força porque foi muito do que eu vivi, né? Então eu simplesmente falo o que eu experimentei e aquilo que eu coloco em cima da mesa. A outra que eu gosto muito é: não aceite críticas construtivas de quem não construiu absolutamente nada. Importantíssimo. Muito forte. Então, isso tem a ver com mentoria, isso tem a ver com modelagem e isso tem muito a ver com ligar literalmente o não me importo para a plateia. Perfeito. A gente vai colocar o seu Instagram, vamos colocar os dados aqui Por para o favor, pessoal sigam-me. seguir, acompanhar. Follow me. Viu? Tem um trabalho lindo lá no Instagram também, que você faz, né? E todo o time aqui, vai estar todo mundo lá. Então, gente, a gente te espera no próximo podcast, todas as terças-feiras, às 20 horas. Sucesso e muito obrigada.